Estamos iniciando mais um programa do Núcleo Política e Cidadania. É a produção própria da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Tendo o prazer hoje de receber o jornalista Beto Almeida, diretor no Brasil da Telesur e presidente da TV Comunitária de Brasília, além de outras atividades que o Beto desenvolve, como, por exemplo, participar do Conselho de Redação do Jornal Brasil Popular, que será um dos temas da nossa conversa. Eu quero começar, Beto, falando sobre a questão da Lava Jato e as implicações geopolíticas para o Brasil. Qual a sua opinião sobre esse tema? Muito obrigado, Moisés, pelo convite para estar aqui na TV Cidade Livre, aliás, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, nesse programa do Núcleo Política e Cidadania, que sempre aborda temas como esse que você já indicou na primeira pergunta. Normalmente, a mídia comercial evita tratar por esse ângulo, porque, evidentemente, a Lava Jato ela já conseguiu paralisar uma série de projetos importantes da produção nacional. Então, ela é uma espécie de produção paralisada ou de uma paralisação produtiva. E nos cabe perguntar quem se beneficia disso. Se você destrói as grandes empresas nacionais de engenharia nacional, que, associadas ao Estado, em ações com o Estado brasileiro, são destruídas, quem é que vai entrar no lugar? Vazio não existe. Eu te dou o exemplo do que aconteceu na Líbia ou no Iraque. Após o bombardeio do Iraque e da Líbia pela OTAN, foram as empresas norte-americanas, a Halliburton, por exemplo, que pertence ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, foram essas empresas que ocuparam o local que antes era ocupado por empresas brasileiras que ajudaram a construir a infraestrutura, tanto no Iraque quanto na Líbia. Cabe nos perguntar o que poderá acontecer aqui. Ainda não bombardearam ou não começaram a bombardear, não está fora dos planos, porque o intervencionismo imperial hoje, ele é crescente no mundo inteiro. Então a Lava Jato se inscreve dentro de uma esfera geopolítica que coincide com a defesa da expansão dos interesses norte-americanos. Então, a moralização e a luta contra a corrupção, tal como a bandeira dos direitos humanos, elas podem ser utilizadas como falsas bandeiras também para justificar uma intervenção sobre um país que supostamente, era o caso da Líbia, violaria direitos humanos, ou como um país como o Brasil, que é um potencial competidor dos Estados Unidos, até porque membro dos BRICS, e que precisa ser escanteado, precisa ser nocauteado e precisa ser, para os interesses norte-americanos, impedido de crescer como vinha crescendo, inclusive com projetos muito importantes associados ao Estado e a essas empresas atingidas pela Operação Lava Jato. Inclusive, Beto, essas estratégias diversionistas de colocar um assunto que, para a maioria das pessoas, parece ser um assunto correto, justo, etc., como direitos humanos, contra a violência, a favor da democracia. E a gente sabe que existe isso também no próprio comércio internacional. A questão de febre aftosa nos rebanhos, e mais uma série de outras questões que são colocadas para poder deslocar parceiros ou deslocar competidores comerciais, etc. Então, você está analisando que essa operação Lava Jato, que tomou conta da pauta política da mídia comercial, tem por trás disso um interesse geopolítico de destruição de setores importantes da economia brasileira para ser ocupada por interesses estrangeiros. Vamos tomar o exemplo agora para ilustrar essa resposta à sua pergunta, da prisão ou da condenação do almirante Otton. Até então era presidente da Eletronuclear. Ora, se sabe
que o Almirante Otto é um dos mais brilhantes cientistas na área nuclear do mundo. Portanto, ele não precisava se sujeitar a uma mesada da qual ele é acusado de empresas, de receber algumas propinas, porque o mundo inteiro da energia nuclear gostaria de ter o Almirante Otto em seus quadros pagando salários bilionários. Mas ocorre que o Almirante Otto desenvolveu projetos importantes de tecnologia nuclear no Brasil, que os Estados Unidos querem ou torpedear ou rapinar, e por não terem conseguido, né, fazem um trabalho de encurralar o Brasil e aí punir aquele que é o representante de um desenvolvimento muito importante, que inclui o projeto do submarino nuclear, que é o Almirante Otto. Ora, isso é de uma gravidade, Moisés, porque o que está por detrás disso é que o Brasil está sendo atingido no processo de desenvolvimento. Né? Está sendo totalmente atacado por um processo que deprime, certo? E censura e constrange as forças produtivas necessárias para a indústria da defesa. Então, como é que você vai ter soberania sobre o petróleo pré-sal se você não tem capacidade de defesa, como, por exemplo, tendo um submarino nuclear? Porque não basta ter um velho submarino. Isso é um exemplo, porque nós temos muitas outras questões, como da Amazônia Azul, da biodiversidade da Amazônia, do nióbio, do qual o Brasil é o maior detentor de reservas do mundo, reservas conhecidas até o momento, e é um mineral altissimamente qualificado, valiosíssimo, e que os Estados Unidos estão, evidentemente, loucos para se assenhorarem desse tipo de riqueza. Então, a prisão do Almirante Otto e a sua condenação a 43 anos de prisão, veja bem, ele deve ter pouco mais de 70 anos, é quase com a prisão perpétua. Mas isso atinge, por tabela, toda a indústria de defesa, todo o afã de setores militares nacionalistas que se encarregaram, se dedicaram durante décadas e décadas para desenvolver o ITA, o projeto nuclear, a Petrobras no Brasil, que estão sendo punidos por essa prisão, que é uma intimidação, para dizer o recado da Operação Lava Jato nesse momento é o seguinte: ou vocês se submetem às nossas imposições, ou serão punidos, tal como o Almirante Otto. Não, e é importante registrar quer dizer, a gravidade dessa situação, porque vários outros projetos de independência, como Alcântara, né, que eu queria que você até comentasse sobre isso, aconteceram vários acidentes pouco esclarecidos, e a gente sabe que provavelmente faz parte de uma política de boicote, de sabotagem, mais claramente. Nós tivemos um outro projeto importantíssimo de ocupação lá da pesquisa no Polo, né? Uhum. Que também teve um acidente lá que... Estranhíssimo. Estranho, Antártica. etc. Na Antártica. Uhum. Exatamente, que são questões assim estratégicas, que hoje pode não ter uma visibilidade ou as pessoas não compreenderem a importância, mas são coisas que estão discutindo o poder mundial. Não resta a menor dúvida. E a gente vê que o Wikileaks, o Snowden, fez várias denúncias sobre espionagem no Brasil, espionagem da Petrobras, espionagem até da presidência da República, etc. Então, quer dizer, esse debate sobre esse absurdo da prisão do Otto tem a ver com todas essas outras manifestações de boicote, de sabotagem ao desenvolvimento do país? Olha, em 1952, eu ainda não havia nascido e o então presidente Getúlio Vargas importou turbinas atômicas da Alemanha para iniciar o programa nuclear brasileiro, comandado pelo almirante também, Álvaro Alberto, um nacionalista, um homem brilhante, muito respeitado. Essas turbinas, Moisés, foram sequestradas por tropas militares do porto de Hamburgo,
na Alemanha para não chegarem ao Brasil. Quer dizer, essa retaliação contra o desejo legítimo do Brasil de também ter um desenvolvimento pleno da sua força produtiva e de sua tecnologia própria, sempre encontrou barreiras norte-americanas nesse caso. Você citou a questão gravíssima, explosiva, em ambos os sentidos, da base de Alcântara. Explosiva porque naquela explosão de 2003, todo um cérebro, 24 dos maiores cientistas brasileiros naquela área espacial, foram vítimas de uma explosão suspeitíssima, onde na Baía de São Marcos, lá no Maranhão, havia 2 navios norte-americanos e numa aldeia de pescadores havia pelo menos 120 cidadãos norte-americanos. De repente, se transformaram em turistas na praia de São Marcos, no Maranhão, no dia em que o Brasil estava lançando o seu veículo leve de lançador de satélites. Ora, então, nós sabemos que... Inclusive, Beto, naquela época estava até para ser ou assinado ou começar um acordo importante internacional, parece que, se não me falha a memória, com a Ucrânia ou com outro país. Exatamente. Já estava virando ali um centro. Exatamente. Porque ali se gasta menos combustível para lançar satélites. Etc. O Brasil tem uma posição estratégica dotada pela geografia, né, e que a base do Alcântara permite uma economia muito grande nessa economia espacial, né? O lançamento aqui é muito mais barato. Então, o Brasil pode ser um grande competidor num clube fechadíssimo. E os que estão lá dentro, nem todos querem que entre mais um, né? E o que ocorre hoje é que o ministro Zé Serra, ele que viveu 11 anos nos Estados Unidos, escapou do Estado Nacional do Chile, quando muita gente foi torturado e assassinado, ele conseguiu escapar do Estado Nacional do Sul, viveu 11 anos depois disso nos Estados Unidos, e agora ele recoloca na pauta do Congresso Nacional um acordo de cooperação, entre aspas, onde a base de Alcântara passaria a ter a sua administração compartilhada. Eu reforço o termo compartilhada, porque é exatamente com os Estados Unidos, que não compartilham nada com ninguém. Então é uma transferência de poderes, é uma violação da soberania nacional. É uma retirada do poder. É uma retirada do poder. Então, quer dizer, a prisão do almirante Otto se coloca dentro desse cenário. Esse programa que nós estamos fazendo aqui, eu gostaria inclusive de te parabenizar, porque se você olhar todas as rádios e todas as televisões no Brasil, salvo as comunitárias, você não encontrará esse tema em debate. Ele é vetado, ele é proibido de ser discutido, exatamente porque aqui estamos discutindo verdadeiramente a nação está ameaçada e nós temos que formar uma consciência onde os nacionalistas civis e militares se deem as mãos. Nós precisamos de uma unidade, de uma união cívico-militar para ter em mente e ter em prática um projeto de emancipação do Brasil. Roberto, eu queria levantar dentro dessa mesma lógica que aqui nós estamos expondo brilhantemente com a sua presença, sobre essa questão da geopolítica. O Brasil também passou, nesses últimos 12, 13 anos, de Lula, de Dilma, e de uma participação mais intensa da sociedade nas questões do Estado, a participar com força dos BRICS. A decisão dos BRICS de criar um banco que teria uma rivalização com o Banco Mundial e incluída aí a discussão da moeda, né, internacional, de deixar um pouco de lado o dólar, criar-se outras alternativas bilaterais de troca. Você acha que isso também estaria dentro desse diapasão, seja Lava Jato, seja o golpe que está viabilizado aí, tentando se viabilizar no país, de
tirar do poder esses que levantaram tantos projetos, seja de inclusão social e no caso da defesa, que é o tema principal do nosso debate? A sua pergunta já ilustra por que o golpe tem um componente geopolítico predominante. Pode haver outros aqui, mas esse é o decisivo. Ou seja, os Estados Unidos não aceitam outro competidor. Aliás, o Henry Kissinger já havia dito que não permitiria o nascimento de um outro Japão abaixo da linha do Equador. Isso é válido ainda hoje. Eles não permitirão que o Brasil se desenvolva em toda a sua potencialidade. E na medida que o Brasil se junta aos BRICS, forma um banco, ora, o próximo passo é ter uma moeda, ou pelo menos operações financeiras próprias, longe do controle do Banco Mundial, do FMI. Então essa é uma possibilidade real. Aliás, já estamos vendo hoje os acordos entre Rússia e China, Rússia e Irã e China, feitos em moeda local, sem a presença do dólar. Isso para os Estados Unidos é inadmissível. Basta dizer que eles decidiram invadir o Iraque quando o governo do Iraque, na época, disse que passaria a fazer as operações de petróleo em euro. E quando o Gaddafi também anunciou que iria criar um banco próprio da África com uma moeda própria, lastreada no petróleo que a Líbia possui, que hoje está sendo rapinado pelos países membros da OTAN. Ilegalmente, diga-se de passagem, fizeram uma carnificina lá e ainda chamaram de guerra humanitária. O Brasil está sendo golpeado para que aqui não se desenvolvam esse raio de operações independente do controle norte-americano. Veja bem, se o Brasil, através do BNDES, foi capaz de apoiar o nascimento de um Mercosul, construir um porto de Mariel em Cuba, que muda a geopolítica daquela região do Caribe, né, com a presença da China em operações comerciais, né, muda o comércio marítimo, imagina do que não seríamos capazes, nós brasileiros, dentro de uma operação maior de um banco dos BRICS, com capacidade de sustentar e viabilizar grandes projetos produtivos em qualquer parte do mundo, e não para fazer especulação como é o que se faz através do Banco Mundial e do Banco. Então, esta é a razão que determina retirar do poder, né, o programa da presidente Dilma, do programa de Lula, que continuou em grande medida tudo aquilo que o Lula estava fazendo e que permite, sim, fazer o Brasil melhorar seus indicadores sociais, mas também ser um grande competidor, um grande player no cenário internacional dentro dos BRICS. Para impedir isso, então, a geopolítica do golpe atuou no Brasil para retirar a presidenta Dilma. Mas ainda o jogo está por ser jogado, não terminou o jogo Antes final. da gente detalhar, que é a manchete, inclusive, do Brasil Popular, né, cresce rejeição ao golpe, que nós vamos debater aqui com o Beto, eu queria ainda falar sobre esse aspecto aí dos BRICS, a política, que me parece que tem a ver também com o mesmo assunto da criação do banco dos BRICS, a política de tentar isolar a Rússia, né? Porque a gente viu até nas Olimpíadas, agora acabou de sair a notícia de que nas Paralimpíadas a Rússia foi tirada totalmente. Saiu ontem a informação. Esse programa está sendo gravado. Nós estamos aqui na segunda-feira, dia 8 de agosto. E nas Olimpíadas, não para a Olimpíada, eles caçaram em algumas, deixaram para as federações. Agora saiu a informação ontem. Você acha que essa tentativa de demonizar a Rússia em todo o cenário mundial, certo? Ditadura, controle total do Putin, etc., tem a ver com essa mesma questão? Tem a ver porque a Rússia é um país que anima a formação dos BRICS e que, mais do que animar, a Rússia tem capacidade militar
de oferecer alternativa aos países agredidos pelo imperialismo. Então, hoje a Rússia colabora com a defesa da Venezuela. O Brasil comprou helicópteros, lança-mísseis, baterias, armas, lançadores de mísseis portáteis da Rússia, helicópteros para a Amazônia da Rússia, né? Quer dizer, a Rússia sempre tem uma possibilidade de acordos tecnológicos, comerciais. E hoje a Rússia, concretamente, está fazendo combate verdadeiro ao terrorismo. Quando muitos falam em combater o terrorismo, a Rússia está fazendo isso, de fato, na Síria, destruindo as bases de alimentação, de comunicação de todos os países que apoiam o Estado Islâmico terrorista na Síria, entre os quais apoiadores encontram-se os Estados Unidos e a França. Então, a retirada dos atletas paralímpicos é uma retaliação, tal como em 1980 já havia sido aquele boicote à Olimpíada de Moscou, em razão da posição russa de solidariedade aos povos que lutam contra o colonialismo em qualquer parte do mundo. Então, não se pode separar totalmente a Olimpíada de política, porque há sempre quem queira fazer o uso maledicente, o uso manipulado das imagens contra um país que hoje, por exemplo, no caso da Turquia, está significando uma virada na posição da Turquia para acordos com a Eurásia, com a Rússia e com a China. E, ademais, com a tentativa de provocações no mar da China, quem é que está apoiando a defesa da China sobre a soberania naquela região? Exatamente a Rússia. Então aqui é um recado que estão sendo... Porque não há uma justificativa clara para que os atletas paralímpicos, é absolutamente raro você retirar toda uma delegação, porque se você pega um caso ou outro de doping, tudo bem, que se puna. Não, e também é o seguinte, se houve tanta investigação, se acontecem as amostras, se tem reserva de amostras e tal, então identifica quais são os atletas. Claro, tira os caras. Tira se é num comitê independente. Porque a gente sabe que esses comitês também, se não forem independentes, certo? A gente sabe o que aconteceu no Iraque, não foi? Não tinha um comitê que ia visitar as instalações, etc. E que conclusões eles chegaram? Que tinha arma de destruição em massa e depois se descobriu que não tinha arma nenhuma. Aliás, o Tony Blair agora, né, está sendo processado porque ficou comprovado que a invasão da Inglaterra sobre o Iraque não tinha justificativa. Ele disse, eu errei, mas eu estava com boa intenção. Quer dizer, mataram milhares de pessoas bem intencionadas. Eu te matei, mas eu tinha boa intenção. Eu estava bem intencionado. Não, eu tô falando. Eu não achei as bombas nem as armas. Exatamente, porque essa atitude, quando você pega e elimina todos os atletas, independente e tal, isso aí é uma atitude política, internacional, geopolítica, etc. Tal, porque se você pune um ou outro, etc. e tal, ou todos que cometeram doping, tudo bem, aí acho que é reconhecido, claro. Etc. Exatamente. Agora, Beto, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta já para debater a questão do golpe no Brasil. O Beto participa do jornal Brasil Popular, cuja manchete da edição recente é "Cresce a rejeição ao golpe". Nós vamos debater isso e como as forças progressistas, democráticas, estão participando da luta contra o golpe e o que elas podem fazer mais. Voltamos já, nos aguarde. Estamos de volta com a entrevista com o jornalista Beto Almeida, debatendo a situação geopolítica e a sua implicação com a Lava Jato. E agora, nessa segunda parte, nós vamos debater a situação do golpe no Brasil. Beto, qual a avaliação que você faz do estágio da luta contra o golpe, que estamos nos aproximando aí do momento de votação no Senado? O golpe foi muito bem tramado, né, Moisés? Ele teve uma orientação externa, houve o treinamento de juízes por instituições norte-americanas, né? Houve também convênios realizados entre o FBI
e a Polícia Federal, e ao mesmo tempo em que Eduardo Cunha, que hoje já está revelado na sua malignidade para toda a população, ele cumpriu um papel como aquele cumprido pelo IBAD em 64, né, corrompendo e cooptando parlamentares para aplicar o afastamento da presidenta Dilma, independente de haver culpa. Eles não se interessavam por isso. Tanto é que produziram aquela sessão do 17 de abril, que é uma vergonha nacional para todo sempre na história política brasileira. Pois bem, hoje nós temos já mais clareza para muitos setores, que aqueles que imaginavam que poderiam, né, surgir iniciativas de combate à corrupção com a mudança de governo, já ficou comprovado que vários ministros do governo interino de Michel Temer também estão totalmente vinculados, e a própria revista Veja está, nesse momento, fazendo denúncias do próprio Temer, o que indica que provavelmente os grandes setores do golpe podem também fazer algum tipo de pressão contra o Temer e, a partir do fim do primeiro ano do mandato, fim da primeira metade do mandato, ou seja, em dezembro, a partir de janeiro, impulsionar uma saída via eleição indireta por este Congresso. Nesse caso, eles conseguiriam eleger qualquer office boy do FMI para dar continuidade. A resistência, que é o mais importante, é essa que está nas ruas, é a vaia que o Michel Temer tomou na abertura da Olimpíada, apesar de que não anunciaram o nome dele para tentar preservá-lo, levou a vaia do mesmo jeito. É uma série de iniciativas que nós estamos vendo de intelectuais, como aqui no Rio, no Canecão, fizeram uma vigília cívica com Chico Buarque, tantos artistas, né, que estão mostrando que é preciso reagir contra a perda de direitos, porque o golpe ele vai contra conquistas da era Vargas. É um golpe contra a CLT, é um golpe contra a Previdência Social, é um golpe, não é um golpe abstrato, vazio, ele é um golpe concreto contra aquilo que nós herdamos da era Vargas no Brasil. Agora, Beto, primeiro uma questão é isso que você falou, que é o conteúdo do que vai ser aplicado se efetivado definitivamente o golpe e tal. Outra coisa é o seguinte, o golpe em si, pelo próprio nome, nomenclatura do golpe, é porque esse troço não está inserido dentro dos ditames constitucionais. Então, existe primeiro um aspecto de golpe, que é um aspecto de rompimento, como foi em 64, da ordem jurídica, não? Exatamente, porque para você aplicar o artigo do impeachment que está na Constituição, você tem que ter a comprovação de algum crime de responsabilidade. A assessoria técnica do Senado já disse que não há crime de responsabilidade. Os procuradores do próprio TCU já disseram que não encontraram crime de responsabilidade. Os intelectuais e analistas que fizeram um tribunal internacional aqui no Rio de Janeiro já vasculharam e não há. Então, quando há um golpe, há uma determinação do golpista de tirar o inimigo, de tirar o adversário. Não importa qual a razão é eu quero o poder político. Aí inventa-se qualquer coisa, né? Então, nesse sentido é que se caracteriza um golpe de fato. Agora, é mais que um golpe, porque se fosse apenas o cumprimento da Constituição, o presidente interino deveria cumprir o programa pelo qual ele também fez parte da chapa da presidente Dilma. E ele está fazendo o programa daquele que perdeu. Esse é que é o verdadeiro estelionato. O conteúdo do golpe está aí. Aí é o grande estelionato eleitoral, porque ele fazia parte da campanha da Dilma, da chapa da Dilma, para aplicar um outro programa. E ele está aplicando um programa que foi derrotado. Aí é o golpe. Aí é o golpe. E é nefasto, porque você já estamos vendo aí, reduzir, por exemplo, aposentadoria por invalidez, reduzir o valor do auxílio-doença, reduzir e aumentar o tempo mínimo para
a aposentadoria. Então nós estamos vendo aí o que está por detrás. Os bancos estão de olho nesse grande manancial que é a Previdência Social, para transformar isso numa operação praticamente comercial e não num direito que foi aquilo que inspirou a sua criação lá na era Vargas. Então é importante que você está deixando claro que, do ponto de vista do aspecto de rompimento com a ordem constitucional, porque se nós vivêssemos o tal do parlamentarismo, que eles tentam sempre implantar no Brasil, tentaram, perderam de lavada, e agora até o Serra já levantou, já está lá guardado para algum momento que eles queiram usar. No parlamentarismo, é o parlamento ali que resolve. Então, agora perdeu a maioria, tira, põe, etc. e tal, eles decidem lá. Não é o caso do impeachment, do presidencialismo, claro, que existe um aspecto político, como sempre existe, porque nós estamos falando da política, mas existe um aspecto fundamental que é o aspecto jurídico. Se não houver crime de responsabilidade, é golpe, e eu acho que isso que está claro que exatamente é golpe. Agora, um outro aspecto que eu acho que é importante que você está levantando, que é o conteúdo, né? Para que se fez tudo isso? Então, nós já debatemos na primeira parte do programa a questão geopolítica, que é a questão mais importante, como você disse, né? Exatamente. Esse instrumento aí desse governo interino é para fazer mal aos interesses mais profundos do país. Olha, fica muito claro quando se coloca um projeto, que é o projeto do José Serra, que quebra a lei da partilha. Ou seja, com a lei da partilha sobre o petróleo pré-sal, a Petrobras ela era obrigatoriamente a operadora única e, com isso, nós poderíamos ter soberania e controle sobre a exploração dos campos de petróleo pré-sal. Se você retira a Petrobras, quem é que vai controlar? As empresas estrangeiras, elas próprias vão fazer uma contabilidade real? Ora, nós sabemos como foi o colonialismo aqui, quanto de pau-brasil, ouro e prata nós mandamos e o que foi realmente computado. Foi uma estafa, foi uma rapina e nunca houve contabilidade histórica. Por que eles passariam a fazer, sinceramente, uma contabilidade honesta se a Petrobras for retirada? Não, isso é um absurdo. Quer dizer, e ademais, a lei da partilha garante que cresce a soberania brasileira sobre o petróleo pré-sal e, mais do que isso, todos aqueles ganhos que forem auferidos na exploração desse petróleo, uma parte teria obrigatoriamente de ser revertida na aplicação de ciência, tecnologia, educação e saúde. Então, o golpe está exatamente aí. O Temer estava numa chapa que ganhou defendendo a lei da partilha. E ele está agora defendendo a quebra da lei da partilha, que é da chapa do PSDB que foi derrotada. É a proposta do José Serra, né? Aliás, ele havia combinado com o executivo da Chevron, o Wikileaks denunciou, que depois, passadas as eleições, eles davam um jeito de fazer a desnacionalização desse petróleo pré-sal. Por isso é que nós estamos insistindo, como falamos ontem, e estamos dizendo no jornal Brasil Popular, da necessidade imperiosa de fazermos esse debate e de construirmos uma consciência de unidade entre o Brasil e brasileiros, civis e militares, né? E aí as TVs comunitárias têm um papel essencial, porque não existe outra possibilidade de se discutir com liberdade esse tema. Então, as TVs comunitárias para construir uma união cívica e militar em defesa da nação ameaçada. Agora, Beto, essa discussão sobre o golpe e esses aspectos que você levantou fez surgir também uma coisa nova, que eu acho que isso pode ser um elemento de alavancagem através dessa união que você está sugerindo, que nunca houve um levantamento tão grande de consciências, né? Seja, você falou do segmento cultural, do segmento artístico, mas da juventude, né? Até o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que mais sofreu aí, né, nesse período, porque estavam no poder e tudo
fluiu para cima dele, negativamente, nunca entrou tanta juventude no Partido Trabalhador, que a gente ouviu aí na notícia e tal. Eu não sou do PT, mas é importante resgatar esse aspecto, como essas injustiças, seja a injustiça com o país através do golpe, com o programa que foi eleito e não está sendo negado, etc., como pode levantar consciências? Bom, primeiro, acho que é importante ressaltar isso que você já sinalizou. O Partido dos Trabalhadores está sendo perseguido. O Lula está sendo perseguido. O juiz Moro já confessou que errou ao divulgar os áudios que ele indevidamente e ilegalmente gravou de conversas entre Lula e a presidente Dilma. Se fosse nos Estados Unidos que isso acontecesse, um juiz de primeira instância, ele estaria processado, ele estaria preso. E aqui ele está impune, porque o CNJ está absolutamente omisso, o Supremo está omisso diante de uma ilegalidade imperdoável de um juiz, perseguindo um ex-presidente da República, que não fugiu, que não deixou de atender chamados da justiça nem da polícia para dar depoimento, que sempre dá explicações. Então, para que fazer uma condução coercitiva? Para exploração midiática, para destruir o PT. Porque o que se sabe, e isso ficou revelado na última pesquisa do Vox Pop, é que o PT ainda é o partido mais preferido da sociedade brasileira, com um grande ingresso de jovens, o que é muito importante do ponto de vista do futuro, porque os jovens sempre têm aquele desprendimento da alma, aquilo que está na canção de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes, por seu caráter altruísta, pela sua entrega a causas libertárias, a causas da democracia, da transformação social, com total pureza de sentimento. Então, que os jovens, apesar do bombardeio midiático que diz que o PT é o único no cosmos que fez esse tipo de... que o PT inventou a corrupção cósmica, até isso estão dizendo. Os jovens estão dizendo ao contrário, estão se filiando ao PT, e a pesquisa do Vox Pop indicou isso. O partido preferido da sociedade brasileira hoje é o PT. E eu queria, quando você falou aí do Moro, esse juiz ele foi aos Estados Unidos numa palestra e, diante da pergunta, mas você só prende, só condena o pessoal de um partido, etc. Tal. Ele falou, não, o PSDB. O PSDB não está no poder, então não teria nenhum motivo para fazer nenhuma corrupção. Quando a gente sabe que todo esse processo de levantamento de recursos de forma ilegal tal, tem a ver com as eleições, que todos os partidos disputam, e está claro nas delações e tal. Agora, é muito interessante como ele tem uma cara deslavada, né, de falar isso abertamente com repercussão limitada. Quer dizer, agora, através da internet, essa repercussão é um pouco maior e tal. Agora, há ou não há, nessa questão da Lava Jato, vários outros aspectos que eu acho que é importante, que ferem, inclusive, a questão do direito, né? O cara é condenado antes de ser condenado efetivamente. O cara é destruído antes. E tem mais delatores do que condenados. Na primeira instância, o almirante Otto está sendo condenado a 43 anos. Se ele tem mais de 70 anos, essa é uma condenação à prisão perpétua. Se você, na primeira instância, usa para condenar alguém por mais de 27 anos, como o ex-ministro José Dirceu, 27 anos, mais outra punição, você está, na verdade, ele tem mais de 70 anos também, fazendo uma condenação à prisão perpétua, sendo que a base para a condenação é a delação que ele sofreu. Quando isso for para a instância superior, isso poderá ser revertido, será reanalisado em instâncias superiores da justiça. Mas chega-se um ponto, Moisés, perda de direitos, como você mencionou, e você conhece bem a seara da advocacia no Brasil. Ora, a que ponto chegamos?
o juiz Moro mandou gravar o escritório de defesa do ex-presidente Lula. Quer dizer, o trabalho dos advogados está sendo alvo de coerção. Isso é cerceamento à defesa. Isso é uma ilegalidade. Ele reconheceu que é uma ilegalidade, pediu desculpas ao Supremo, mas nenhuma punição contra o Moro por tantas ilegalidades não vai acontecer. Então, quer dizer, nós não estamos vivendo a plenitude democrática no Brasil. Não há democracia efetiva no Brasil de hoje. Então, aí que eu queria te fazer então essa pergunta. E essa questão da democracia em si? Diante de todos esses fatos, a insegurança jurídica, nem o advogado, certo, consegue mais ser um instrumento que fique impune à violência, como aconteceu, inclusive, pela Polícia Federal, de colocar... Porque toda essa situação da Lava Jato, aquela primeira delação do Paulo Roberto Costa, ela se deu através de quê? Eles colocaram o microfone na cela, onde eles iam tomar sol. Saía o Paulo Roberto de um lugar, saía o Youssef de outro. E eles botaram... A partir dali, eles pegaram algumas informações e espremeram os caras no depoimento. Então, quer dizer, isso daí fez com que outras operações fossem canceladas. E essa não foi, provavelmente, por esses interesses geopolíticos, de pressão internacional, de embaixador americano, de visitas e processos e projetos financiados pelos Estados Unidos e a traição do PSDB, desses principais líderes, não? Olha, esse elemento que você relatou mostra a gravidade do que nós estamos vivendo no Brasil. E é exatamente isso que o Moro e outros procuradores foram fazer cursos, né, com assessoria de autoridades norte-americanas. Chegou ao ponto que o procurador da República, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou à vice-procuradora-geral da República dos Estados Unidos informações sobre a Petrobras. Que estão gerando processos bilionários contra a Petrobras. Você acredita, Moisés, que alguma empresa norte-americana deixaria passar para a justiça brasileira informações sigilosas? Que alguma instituição norte-americana de justiça entregasse a algum país estrangeiro, inclusive o Brasil ou a França, informações sigilosas de suas empresas, de sua economia? Isso não existe. Então nós estamos vendo que há uma orientação externa para que e não é à toa que o Snowden já denunciou isso pelo Wikileaks, e o Brasil está sendo alvo de um golpe. Lamentavelmente, a presidenta Dilma talvez não tenha levado a sério os alertas que recebeu, não só do Snowden, como de muitos setores aqui dentro, que havia um golpe em marcha. Eu lhe recomendo aqui façamos uma releitura comum, né, do que aconteceu em 1932, quando a oligarquia paulista, a mesma hoje que sustenta o Temer, na sua forma e conteúdo, porque ele é um homem anti-Vargas, ele é um homem que representa a síntese da República Velha, ele quer voltar à eleição bico de pena, por isso ele não vai para o voto... Tratar as questões sociais com a polícia. Exatamente. Tá mostrando aí. Exatamente. Ele é uma espécie de Washington Luiz de novo, né? Mas eu lhe recordo, né, para nós e os telespectadores, que em 1932, quando houve aquela tentativa de golpe que se chama até hoje incorretamente, indevidamente, Revolução Constitucionalista de 32, apoiada pelo imperialismo inglês na época, que apoiou a oligarquia paulista contra Getúlio Vargas, Getúlio primeiro tentou negociar com Oswaldo Aranha, mandou lá e tal. Depois, quando eles pegaram em armas, ele reagiu, né, impondo a força das leis, né, e da unidade nacional, e combateu o golpe. A presidenta Dilma, sei que ela é simpatizante de Vargas, sei disso, que ela é uma trabalhista histórica, foi trabalhista histórica,
foi brisolista e tal, mas não levou em consideração que muita coisa poderia ter sido feita para debelar o golpe na hora certa. Agora ficou mais complicado, mas ainda é possível, porque muitos senadores estão caindo na real e estão enxergando que isso só vai ser decidido na última hora, que o que está acontecendo não é nada de uma ação legítima, honesta contra a corrupção. É um golpe político. E também, Beto, corroborando isso que você está falando, a questão é que está claro que, de certa forma, o Temer e todo esse esquema aí dessa parte do PMDB, ela está sendo usada também pelos setores que sempre foram derrotados. Né? E que, na hora certa, e já está claro em algumas manchetes da Folha de São Paulo, anteontem, parece, saiu uma manchete, tal, que o PSDB vai cobrar do Temer, caso seja aprovado lá o impeachment definitivamente, as medidas do programa, inteiramente do programa deles, etc. Então, essa alternativa que você levantou, de que passado o momento que eles precisam do voto de 2/3, eles vão querer, nós estamos maioria aqui, vamos juntar aqui, vamos enquadrar o governo Temer. Etc. Exatamente. Então, quer dizer, é uma atitude... Até porque, Moisés, eles já estão mostrando, os tucanos, né, grande insatisfação com o Henrique Meirelles, porque o Meirelles está defendendo, primeiro, a volta da CPMF. Segundo, ele retirou aquela questão da dívida dos estados, do corte de gastos. E os tucanos falam, o que é isso? Que absurdo, nós temos que cortar tudo. Né? E o Meirelles, que não é besta, né, estava, não, se a gente cortar tudo, o governo entra num caos total. Então é por isso que a primeira fase do golpe foi separar o PMDB do PT. Lembra que o Cunha dizia, nós temos que romper com o PMDB, com o PT. Então, sem o PMDB, o PT não tinha força para manter a estabilidade no parlamento. Depois, a segunda fase, os golpistas lá de fora, bom, o Cunha já cumpriu a sua parte, já fez o seu trabalho sujo, pode ser descartado. Terceira fase, o Temer talvez não seja mais necessário, vamos passar para a nossa... Chega de intermediário, vamos botar o nosso office boy do FMI diretamente. Um tucano, por exemplo. E inclusive, porque o que vai estar em jogo após a votação do impeachment definitivamente vai ser 2018. Exatamente. Então, até se levantou aí, alguém levantou, alguém do PMDB, não, o Temer pode ser o candidato. Mas ele sabe que o Temer não ganha eleição para síndico. O Temer não ganha eleição, ele foi, quando ele se elegeu deputado federal, ele foi o último colocado. Ele trabalha nos bastidores, etc., por isso que ele virou presidente da Câmara por alguns anos, etc. Mas, não se elege com aquela... E já virou alvo da Veja. Ou seja, a Veja, que não faz jornalismo... Odebrecht cita Temer. E a parte de baixo da manchete é contra Dilma. Mas eles... É um alerta para esse segmento. Agora, o que eu queria que a gente aproveitasse aí o tempo que nos resta é na parte de cá, das forças progressistas. Você que é um pensador, um articulador, um cara que... um cara que trabalha pela unidade... Eu testemunho isso diariamente, etc. Por mais que você tenha uma posição clara sobre os diversos aspectos da vida política, como é que você avalia os diversos comportamentos? Porque se nós temos uma frente Brasil Popular, nós temos uma frente Povo Sem Medo, nós temos tentando construir uma aliança pelo Brasil. Você agora fala de uma aliança cívico-militar. Então, é possível fazer essa unidade? Até que ponto essa falta de unidade também é responsável por essa situação política? Nas grandes construções da história do Brasil, sempre houve a unidade cívico-militar. A Revolução de 30, por exemplo, né, que abriu espaço para as grandes transformações, a criação do Ministério do Trabalho, da CLT, da Previdência, do salário mínimo, do direito de voto da mulher.
e depois a Petrobras. Foi uma aliança cívico-militar. Até porque, né, a gente não falou aqui, já é tão decantado que os americanos chegaram à conclusão que não tinha petróleo no Brasil, né? Disseram isso. Mas isso nós já passou. Acho que eles mudaram de ideia agora. Agora eles querem o petróleo. Vamos tomar o petróleo que eles descobriram. Eu achei que não tinha, mas agora eu quero para mim. Então, é possível fazer essa unidade? Olha, é necessário porque ela se impõe pela exigência da história. O que aconteceu lá em 30? Não era uma quimera entre a esquerda e os setores progressistas. Foi uma imposição dos fatos. Os militares se uniram a Getúlio Vargas, aos trabalhadores, e veio a Revolução de 30. A criação da Petrobras também foi isso. E essa questão dos militares se impõe muito porque está em jogo a questão da defesa do Brasil? Porque está em jogo a nação ameaçada, está em jogo a soberania nacional, está em jogo o projeto do submarino nuclear, o programa nuclear brasileiro, o programa da defesa da Amazônia, a base de Alcântara. Tudo a base de Alcântara, o programa espacial Antártica. Brasileiro, né? A indústria nacional, o programa energético brasileiro. Como é que você vai proteger a Petrobras sem uma indústria de defesa? Um país desse tamanho sem defesa é um país sem soberania. Ora, o que aconteceu com a Líbia? Né? A partir do momento que a Líbia abriu mão do seu programa nuclear, ela foi invadida. Então aqui, nesse caso, evidentemente, Frente Brasil Popular, todos querem combater o golpe. Agora, nós sabemos o seguinte, se nós não pusermos milhões nas ruas, nós não conseguiremos sensibilizar. E olha mais, hein, Moisés, em 84, na campanha das diretas já, havia milhões nas ruas, mas mesmo assim nós somos derrotados no plenário da Câmara. Então é preciso juntar algo mais do que só os grupos da esquerda. Nós precisamos de levantar também aquele setor vinculado à produção nacional, as empresas de engenharia, os cientistas, o técnico, os militares nacionalistas que estão atentos, percebendo que a prisão de um almirante não é uma simples prisão de um almirante, por causa de uma mesada, de uma propina qualquer, é a destruição de um projeto de autonomia brasileira energética e defensiva, indispensável para esse país ser independente, porque todos os outros têm a sua indústria. Eles não deixariam lá um almirante desse porte, como o almirante Otto, ser tratado como está sendo tratado aqui. Ele seria condecorado. Aliás, o almirante Otto foi condecorado aqui, e nós precisamos divulgar mais, porque isso não sai nos jornais de esquerda. E é nisso que eu quero te fazer a última pergunta, já que a gente está aí com 2 minutos para o encerramento. Beto, a TV Comunitária do Rio está completando 20 anos em outubro. Lá em Brasília, que você é o presidente, também está indo para esse mesmo período que nós somos da mesma época, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc. Qual é o papel desses segmentos comunitários de televisão e de rádio nessa luta toda em defesa não de um ou outro partido, mas do país? Precisamos de uma soberania informativo-cultural, Moisés. Nós precisamos defender o Brasil, defender a nossa cultura, a nossa informação, nossos projetos estratégicos, o nosso território, o nosso direito histórico a escolher o caminho que nós quisermos, né, como povo, como país. E aqui flui, porque os interesses externos têm a sua comunicação, que é a comunicação comercial dominada pelos anunciantes, que são empresas transnacionais. Então impõem os seus valores externos, ideologia externa, trabalham a serviço da entrega das riquezas nacionais. As TVs comunitárias, eu parabenizo a TV Comunitária do Rio de Janeiro por esses 20 anos, celebrando posição patriótica, nacionalista, democrática, popular, em defesa das transformações sociais e comprometida com a soberania informativo-cultural para que o povo brasileiro tenha capacidade de fazer-se protagonista da história. E para isso nós precisamos pagar a dívida informativo-cultural que se acumulou contra o povo brasileiro ao longo desses anos todos. E essa dívida, ela é realizada, quer dizer, a dívida, a falta de informação, ela tem um objetivo, né? Tirar o povo do jogo. Exatamente. E, portanto, o direito que o povo pode defender através da sua participação, o direito dele mesmo,
Os programas sociais estão em risco, como a gente sabe aí pelo governo golpista. Resgatar essa dívida é resgatar o direito do povo decidir o destino. Povo desinformado é povo dominado. Povo culto é um povo livre. Beto, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Comunitária, do Núcleo Política e Cidadania. Até uma próxima edição. Obrigado. Até a próxima.